Olá, bom dia, tudo bem? Hoje o tema do nosso devocional é entendendo o sofrimento. A história de Jó, é muito conhecida, pelas pessoas, por pessoas crentes, cristãos ou outros grupos religiosos. As pessoas conhecem a história de Jó. Deus permitiu que esse livro fosse escrito para nos ensinar como nós precisamos enfrentar o sofrimento, mas da maneira que Deus vê, olhando para Deus. Nós precisamos perceber a soberania, reconhecer a soberania de Deus, desenvolvendo, um caráter íntegro diante de Deus. O sofrimento é uma consequência do pecado e reflete na deteriorização do nosso corpo físico, emocional e espiritual. Tudo fica ruim, né? Deus não se preocupa só de como a gente sofre, do fato que sofremos, mas também como a gente enfrenta o sofrimento. Como que a gente enfrenta? Reclamando? Deus está vendo como que a gente enfrenta o sofrimento, como que a gente passa pelo sofrimento. Deus não quis que Jó sofresse, mas o diabo, Satanás, o acusador, queria que Jó sofresse. Ele acusou Jó, Mas é uma pergunta, mostra uma pergunta para nós. Como nós enfrentamos o sofrimento, o problema do sofrimento? O livro de Jó mostra dois aspectos, que a gente precisa ver, entender. O primeiro, a solução do sofrimento não está aqui no mundo dos homens. A solução está lá no mundo de Deus. Primeiro, entender que a solução não está aqui no nosso mundo. Primeiro, Jó responde ao sofrimento com fé. Lá em Jó, capítulo 1, versículo 22, ele fala, que fala que Jó em tudo não pecou, mas também não falou que Deus é culpado, pelo sofrimento dele. Mas Satanás estava acusando ele, então ele perdeu, Foi a derrota de Satanás ali no começo. Porque Jó respondeu de maneira correta, de maneira certa. Depois, Jó foi buscar explicações por que eu estou sofrendo. Eu não mereço sofrer. Jó, capítulo 3, versículo 1 até 3. Depois de 7 dias, quieto, em silêncio, Jó começou a falar. O dia que eu nasci, amaldiçoou o dia que ele nasceu. Eu não quero que o dia que eu nasci pereça. Também lá em Jó, capítulo 9, versículo 32 até 35. Porque Deus, ele não é homem igual a mim, para que me responda. Ele quer a resposta de Deus, cadê? Se tiver, não tem juiz, árbitro entre nós dois. Depois, em Jó, capítulo 13, versículo 3, ele fala, Deus, eu vou falar para o Todo-Poderoso e quero me defender para Deus. Depois, em Jó, capítulo 27, versículos 5 e 6, vocês estão falando que eu tô errado? Não, eu vou me defender, eu tô certo.
Eu sou íntegro, sempre fui. Eu não vou dizer que eu estou errada. A minha consciência não está dizendo que eu estou errada, que eu estou errado. Depois, Jó, capítulo 31, versículo 6, ele fala que Deus põe eu na balança, que eu sou justo, sou íntegro. Depois, Jó, capítulo 31, versículo 35, capítulo 31, versículo 35. Não tenho quem me ouve, mas aqui é minha defesa assinada. Que Deus me responda. Que o adversário escreva, então, por que eu estou errado? Eu não tenho pecado. A visão nossa, das pessoas, é que, como a gente vê, o sofrimento é uma consequência do pecado. Jó tinha 4 amigos que falou com ele. O primeiro amigo, com o nome Elifaz, falou que o sofrimento dele era porque ele merecia castigo. O segundo amigo, com o nome Bildade, falou que Jó estava sofrendo porque tinha pecado, porque ele tinha pecado. Ele não era justo, não. Depois, o terceiro amigo de Jó, o nome Zofar, ele falou que Jó estava sofrendo porque ele tinha pecado e ele precisava se arrepender dos pecados dele. O Jó, a verdade, Jó não tinha pecado. Ele estava correto. O pensamento correto foi do quarto amigo de Jó. O único que falou, que viu a visão da maneira certa, né, sobre Deus. O nome dele era Eliú, o mais jovem e o último a falar. Deus usa homens sábios para nos aconselhar e confrontar com a Bíblia. Esse amigo, ele não acusou Jó, não, mas ele viu o que Deus falou sobre a soberania de Deus. Jó, capítulo 35, versículo 16. Você, Jó, fala palavras erradas. Parece que não tem entendimento, parece burro, ignorante. Nós precisamos, né, entender que a solução está no mundo de Deus. Percebendo, reconhecendo a soberania de Deus. Jó, capítulo 38, versículo 1 e 2. Depois, o Senhor veio no meio do redemoinho e respondeu a Jó. Quem que é esse? Quem é essa pessoa que está falando que eu estou errado? Que meu entendimento está errado? Que eu não sei das coisas, que eu não sei do seu sofrimento? Depois, lá em Jó, capítulo 40, versículo 1 e 2. O Senhor falou de novo para Jó. Você quer contender comigo, Todo-Poderoso, porque eu tô errado e você tá sofrendo? Letra B. A gente precisa se humilhar diante de Deus, da grandeza de Deus, reconhecendo que Ele é soberano. Depois, lá em Jó, capítulo 42, versículo 3, ele fala: quem é essa pessoa que fala com sabedoria,
que tem o conselho encoberto, na verdade, eu não sabia nada, não entendia nada. Falei de coisas que eu não entendia, coisas maravilhosas que eu não conhecia, um Deus soberano que eu não conhecia. Então, Jó fala que ele estava errado, percebeu. Depois, ele se humilha e aceita a soberania de Deus. Depois, em Jó, capítulo 42, versículo 2, fala que o Jó fala: eu sei que você, bem sei que você tudo podes, fala para Deus. Seus planos não podem nunca dar errado, ser frustrados. Jó, capítulo 42, versículo de 5 e 6, ele fala: eu te conhecia antes só de ouvir falar, mas agora eu te vejo, os meus olhos te veem. Eu me arrependo que eu estava errado no pó e na cinza, falei coisas erradas, não conhecia nada. Eu me humilho e me arrependo no pó, me perdoa. Para terminar, Paulo fala aos romanos também. Fala em Romanos, capítulo 8, versículo 18. Porque, Paulo falando, né? Porque para mim todo sofrimento não se compara com a glória futura. Não tem comparação. Quando você se deparar, né? Se encontrar, enfrentar o sofrimento, lembre-se que o Espírito Santo de Deus habita em você. E ele vai te dar força para entender, para enxergar além da dificuldade, né? Para enxergar as dificuldades, para enxergar, olhar para Deus. E a morte é o limite da nossa existência aqui na Terra, mas nunca vai separar a gente de Deus. Você tem um Deus poderoso, um Deus forte, você nunca vai estar fraco. Em tudo você só vence, é mais que vencedor. Na certeza do amor de Deus por nós. Ok? Que palavra maravilhosa. Aprender com a vida de Jó. Com a vida dele, ok? Você ore na sua casa. Também leia a Bíblia. Jó, o capítulo todo, você vai entender melhor. Cante louvores ao Senhor. Deus abençoe. Tchau.